Bom dia, ouvintes da Sindicep Rádio Web. Está no ar Sindicep Entrevista, o programa que traz os temas mais relevantes do momento para os servidores públicos e para toda a sociedade. Você pode acompanhar ao vivo pela página do Sindicep Maranhão no Facebook. No programa de hoje, vamos receber o economista do Instituto de Pesquisa Aplicada, IPEA, Carlos Oquer. Na pauta, o orçamento do SUS. O Sistema Único de Saúde. Carlos, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Ricardo. Eu que agradeço o prestigioso convite do Sindicep do Maranhão. Carlos, o Sistema Único de Saúde teve um grande corte de orçamento com a Emenda Constitucional 95, que congelou investimentos públicos por 20 anos. E agora, em meio à pior crise sanitária e social dos últimos 100 anos, o governo Bolsonaro ameaça desvincular o orçamento obrigatório das áreas de saúde e educação. Eu te pergunto, primeiro, como é que funciona essa vinculação, tá? E depois, o sistema aguenta mais esse corte? A Emenda Constitucional 95, mas para dialogar de forma mais direta com os nossos internautas, o teto do gasto, Isso. ou seja, a política de contenção dos gastos sociais e dos investimentos públicos, conhecido como política de austeridade fiscal, como diagnóstico da crise econômica, tem sido desastroso. Ataca a Constituição, fere direitos fundamentais da Constituição, pretende reduzir o Estado brasileiro, cujo fortalecimento é fundamental para a redução das desigualdades sociais, e retirou do Sistema Único de Saúde, antes da pandemia, vale dizer, em torno de 22,5 bilhões. O que vem a ser o piso da saúde? Vamos deixar de lado o debate em torno da educação, porque senão nós não temos tempos para aprofundar algumas questões técnicas que politicamente são relevantes, não só para o conjunto dos servidores públicos, mas naturalmente para o conjunto das classes populares, das classes médias da sociedade brasileira. Perfeito. O que vem a ser o piso? O piso vem a ser a compreensão, em função da dinâmica do processo político brasileiro, que sem vinculação, Ricardo, de recursos nas áreas sociais, se deixar isso nas mãos, digamos assim, dos interesses econômicos ou dos interesses particulares, que acabam sendo sobredeterminados, né, na representação no Congresso Nacional, ou seja, sem a presença de um piso, de uma vinculação, da ideia de um mínimo, os governos não aplicariam nas áreas sociais, não aplicaria na área da saúde. Então, como é que funcionava, pessoal? Como é que funcionava antes? O gasto público federal, ou seja, o gasto em saúde da União, né, do governo federal, ele era regulado pelo crescimento da economia, pelo produto interno bruto. A vinculação, portanto, do gasto, Ricardo, era vinculado, né, ao crescimento da economia. Certo. E a Emenda Constitucional 95, o teto do gasto, ela muda esse indexador, ela muda esse parâmetro. Ou seja, não só a Emenda Constitucional, Ricardo, ela tem um duplo efeito. É importante que os internautas prestem atenção a esse detalhe. A Emenda Constitucional 95, de um lado, ela cria um teto do gasto público, que a saúde está inserida, e ela muda a regra de financiamento, ela muda a regra do mínimo da saúde. Isso antes da pandemia. Eu vou chegar na PEC 186 emergencial. Certo. Tá? Que é o aprofundamento da política de austeridade fiscal, que é um escândalo em meio à pandemia.
É literalmente, sem nenhum recurso escandaloso, é literalmente, companheiras e companheiros, é literalmente uma política genocida, comprovada pela literatura internacional. Então vamos lá. O piso da saúde, portanto, no governo federal, era definido pelo PIB. E nos estados e nos municípios, Ricardo, foi definido um mínimo a partir de uma base de cálculo de tributos. Nos municípios, aplicação mínima de 15%, nos estados, 12%. Embora a média de aplicação, Ricardo, dos municípios tenha sido bem maior do que os 15%. Então, a ideia de vinculação, respondendo a essa pergunta, foi, né, da reforma sanitária, do movimento popular em saúde, dos especialistas na área da saúde, compreenderem que sem a vinculação não haveria uma prioridade do governo na aplicação de recursos nas áreas sociais, em particular na área da saúde. Essa vinculação no governo federal era feita pelo PIB, pelo Produto Interno Bruto, né? Depois houve uma tentativa que essa regulamentação fosse feita pela receita corrente líquida, pelo aquilo que o governo arrecada, mas logo a seguir veio a emenda constitucional 95, que atrelou o gasto público à inflação passada, e isso, Ricardo, provocou, que fique claro, uma perda de 22,5 bi antes mesmo da pandemia no SUS, e uma redução, Ricardo, do gasto público federal per capita em saúde. Ou seja, a introdução da emenda constitucional 95, embora ela tenha mantido a vinculação com a inflação passada, significou uma perda de 22,5 bi, significou uma queda do gasto público per capita em saúde, num quadro, Ricardo, preste atenção, num quadro onde já havia um subfinanciamento do SUS. Ou seja, você sai de uma política que é subfinanciada. Sim. Ou seja, não havia uma política de sucateamento, porque o gasto público federal em saúde acompanhou o PIB, certo, e a gente cresceu de 2000, né, a 2014. Com a introdução da emenda constitucional 95, eu já vou passar a palavra para você, você entra num processo não mais de subfinanciamento, mas de desfinanciamento do SUS, de sucateamento aberto do SUS. É essa a principal consequência da política de austeridade. E hoje, Ricardo, eles querem dobrar a aposta, tirando o piso. E aí eu passo a palavra para você, que talvez você tenha outras questões em torno do piso emergencial que a gente fala na nossa segunda intervenção. Pois é, porque assim, essa questão da desvinculação, né? O que acontece? A vinculação, ela, além de ser proporcional, isso eu acho que era importante, que todos os entes federativos tinham uma proporcionalidade, era universalizado e não dependia, né, do tipo de governo. Ou seja, se o governo de esquerda, de direita, se ele tem mais afinidade com a educação, com a saúde ou com quer que seja, ele teria um mínimo para fazer e esse mínimo seria universalizado. A partir do momento em que entra a emenda 95, ainda assim continuava universal, porque acabou tirando para todo mundo. O que acontece? Quando ele desvincula agora, vai ficar bem pior, porque agora sim, ainda, além de diminuir o montante, ele vai fazer com que cada um siga o caminho que quiser. O que, na minha visão, né, isso vai proporcionar? Com que as cidades pequenas fiquem cada vez mais desabastecidas de saúde. Vamos voltar a ter aquelas procissões de ambulâncias para as capitais, porque é onde ainda vai ter alguma coisa, de qualquer forma, até por causa da pressão da população. E a tendência é realmente sucatear o SUS completamente. Aí é que eu te pergunto, ainda com tudo isso, quanto tempo a gente consegue segurar isso? A gente aguenta 2022? Com o recrudescimento da pandemia
né, com o colapso da oferta de leitos de UTI e com o retorno das regras fiscais em 2021, e eu já entro na PEC emergencial, a perspectiva, de fato, é de aumento da pobreza, da desigualdade de desemprego e da instalação de um caos social aberto que, a meu ver, interessa ao governo Bolsonaro no que se refere à implementação do seu projeto ultraliberal e autoritário, que alguns analistas chamam de neofascista. Veja bem, em 2020, em meio à pandemia, Ricardo, houve uma flexibilização das regras fiscais com o decreto de calamidade pública e com a emenda constitucional 106. Então, você flexibilizou o teto do gasto, você flexibilizou o resultado do primário e, inclusive, com alguns impactos em relação à lei de diretrizes orçamentárias e em relação à própria lei de responsabilidade fiscal. Pois bem, em 2021, o governo decretou o fim da pandemia, quando a gente sabe que isso não é verdade. Ou seja, o governo aplicou em torno, Ricardo, de 540 bilhões, 8% do PIB, mais ou menos, injetou na economia, o auxílio emergencial, o auxílio à pequena e média empresa, os recursos extraordinários para a Covid, e saiu de 540 para zero em 21. Como é que é? O governo não voltou com as regras fiscais. Se ele volta com as regras fiscais, significa que esse montante de recurso adicional que ele colocou na economia em 2020 não vai existir. Você tem um retorno da política de austeridade fiscal. Claro. Eu estou falando um pouco agora, extrapolando o setor saúde, para você entender, e os nossos internautas entenderem o contexto. Perfeito. Só que agora você tem um recrudescimento da pandemia, você tem a variante do vírus, ou seja, quem já foi contaminado pode se contaminar de novo, se não bastasse o fato de aumentar, né? O vírus anda numa velocidade muito mais rápida do que a vacina por conta dos erros, né, do governo, seja do negacionismo da pandemia, seja por conta de má gestão na aplicação dos recursos extraordinários que foram aprovados ano passado. Então, você passa de uma situação, né, de injeção de recursos na saúde e na economia para enfrentar os efeitos da pandemia na sociedade para zero em 2021. E aí, o que o governo precisa discutir agora, e está discutindo? O auxílio emergencial. Só que, dada a pressão do mercado, ele quer discutir o auxílio emergencial no meio de uma PEC emergencial, a 186, Ricardo, atenção, que, de um lado, definia um teto dentro do teto de gasto, ou seja, arrochava ainda mais o teto de gasto, e tirava o mínimo da saúde e educação. Eu não quero tornar esse debate ainda mais técnico, mas muitos autores, muitos especialistas, Ricardo, acreditam que a única razão para a emenda constitucional 95 ser uma emenda constitucional, por assim dizer, era, naquela época, em 16, por causa do mínimo da saúde e da educação. Porque senão a emenda constitucional, ou seja, a política de austeridade fiscal, poderia ter sido implementada. Perfeito. Então, a tentativa agora é de radicalizar no sentido de tirar os pisos, ou seja, mesmo a indexação à inflação passada, que já trouxe prejuízo ao SUS, caracterizando uma política de desfinanciamento, ou seja, agravando o subfinanciamento do SUS, o governo quer retirar em meio à pandemia. Então, vamos discutir o seguinte agora com os nossos internautas, Ricardo, e você pode me interromper. Mas, Carlos, o que fazer diante dessa situação? A revogação da emenda constitucional 95, ou seja, a revogação do teto, né, a gente não tem força para barrar. Pelo contrário, o governo está numa ofensiva que ele quer aumentar, de fazer com que, ele quer diminuir esse teto seja mais rigoroso ainda. Isso. Né? Por outro lado,
semana que vem vai ser votado, Ricardo, o projeto de lei orçamentária anual. Aí você poderia dizer, ô Carlos, no projeto de lei orçamentária anual, não seria possível aprovar uma emenda com os 168,7 com piso emergencial do SUS proposto pelo Conselho Nacional de Saúde em petição pública que já contou com mais de 600 mil assinaturas? Aí eu vou falar, Ricardo, com as regras fiscais, essa emenda não cabe no orçamento. Você não tem como colocar um piso emergencial de 168,7 com o resultado do primário fixo, com teto de gasto como uma bola fiscal nos gastos sociais, uma bola de ferro, perdão, nos gastos sociais e nos investimentos públicos. Essa proposta, ela não passa no plenário, dadas as restrições orçamentárias. Aí você pode dizer ainda, mas, Carlos, será que ela não passa, depois de aprovada a LOA, será que ela não passa enquanto um crédito adicional aprovado pelo governo? E eu não estou falando de operação de crédito, que isso significaria a aprovação de recursos que teriam como expediente a regra de ouro que precisaria ser aprovado no Congresso Nacional. A lógica seria a mesma. Você poderia até aprovar isso no orçamento, mas não tem recurso financeiro para empenhar um recurso. Então, qual tem sido a estratégia hoje? Né? Embora isso possa mudar muito rapidamente, Ricardo, em função do recrudescimento da pandemia. Né? A estratégia hoje é você votar contra a PEC emergencial, para não agravar o teto do gasto, para não criar um teto dentro do teto do gasto. Então, nós temos que derrotar a PEC emergencial 186, que carrega alguns elementos da PEC 188, do Pacto Federativo. Né? Por outro lado, a ideia é aprovar uma PEC do auxílio emergencial e uma PEC da saúde e educação como estratégia defensiva, Ricardo. E fique claro isso para os internautas. Nós defendemos, não só por conta do aumento dos recursos nas áreas sociais, para mitigar os efeitos da crise econômica e os efeitos da pandemia, sobretudo sobre as classes populares e as classes médias. Tá? Nós defendemos o fim da EC 95 para retomar o crescimento econômico, para retomar o aumento da arrecadação pública. Só que na atual conjuntura, onde nossa estratégia é defensiva, e se for o caso, a gente vem aqui outro dia fazer essa discussão no plano da política e não no plano econômico e técnico sobre a questão da PEC emergencial e o piso da saúde, eu estou à disposição de vocês, tá certo? Do Sindicep do Maranhão. A ideia é você criar PECs que você consiga isolar saúde, educação, auxílio emergencial, investimento público, investimento na pequena e média empresa, dos efeitos das regras fiscais. Ou seja, como globalmente, concluindo, Ricardo, para passar a palavra para você, como globalmente, dada a correlação de força e dado, enfim, por uma conjuntura específica do movimento, né, social organizado na área da saúde, a gente não conseguiu, né, apesar da pandemia, convencer a sociedade que a gente tinha que revogar a Emenda Constitucional 95, a estratégia, de um lado, é você derrotar a PEC emergencial, 186/188, embora alguns expedientes possam voltar ao debate legislativo quando for discutir a PEC 188 per se, e aprovar PECs, emendas constitucionais, que retirem saúde, educação, investimento público, auxílio emergencial. Do teto, né? Investimentos para pequena e média empresa do teto de gasto. No fundo, é difícil a possibilidade de reeditar o fim das regras fiscais, como observamos em 2020, com o decreto de calamidade pública e a emenda constitucional 106, né,
que se extinguiram no dia 31 de dezembro, no fundo é pelo menos setorialmente criar um guarda-chuva de proteção sobre áreas fundamentais para a gente atravessar a pandemia. Agora, esse é um político gigantesco diante, né, do avanço do bolsonarismo e da vitória do Centrão no Congresso Nacional. Pois é, porque o que a gente vê é o seguinte: eles estão fazendo exatamente o contrário do que você está falando, né? De criar, a gente está falando em criar um guarda-chuva para proteger essas áreas, e eles estão querendo o contrário, desvincular exatamente para investir menos e colocar o teto sobre o teto. Ok. Agora, o que, assim, é meio, não tem lógica, né? Você dizer que vai dar para dar um auxílio emergencial por conta de uma pandemia que está aí arrasando com as famílias e com as empresas, com todos. Você vai tirar exatamente da saúde para dar esse auxílio. Ou seja, é como o gato correndo atrás do rabo, né? Porque quanto mais eu tiro da saúde, mais problemas eu vou ter em relação à pandemia, mais gente vai precisar de auxílio, mais tempo a economia vai ficar parada. Então, isso aí é ilógico. O pior de tudo é isso, é que além de maldade, não tem lógica nenhuma, nem financeira e nem social. Quer dizer, é uma coisa completamente esdrúxula. E, ao contrário, quando se fala no caminho real, né, que seria taxar grandes fortunas, exatamente para cobrir esse buraco, ninguém fala. Agora, o brasileiro ficou mais pobre nesse último ano, o brasileiro médio, e o brasileiro rico, que é a grande minoria, ficou mais rica. Ou seja, até isso, né, em tese, nos dá o caminho de taxar. Ó, eu vou taxar quem está sobrevivendo melhor. Mas o governo é refém dessa elite, né? Tanto que está provado que nem liberal de verdade esse governo é. Ele defende elites, ele não defende a questão liberal. Então, como a gente pode pressionar mais em relação a isso? De que forma a gente pode... será que não está faltando mais informação para a sociedade, para que a sociedade possa pressionar? Não, com certeza. É por isso mesmo que eu comentei no bloco anterior, Ricardo, que o bloco histórico sanitarista, como eu denomino, né, não teve, digamos assim, capacidade política e ideológica, né, de convencer setores expressivos da sociedade quanto à necessidade de derrotar a política econômica do Bolsonaro e o próprio Bolsonaro para que a batalha contra a pandemia fosse vitoriosa e nós pudéssemos salvar vidas na sociedade brasileira. Então, é claro que existe um problema de comunicação. E de compreensão também sobre a importância da saúde, da luta política em torno da saúde, enquanto elemento central na disputa política e na configuração de um bloco de oposição ao bolsonarismo. Mas isso é um outro debate, eu estou à disposição, mas vamos tentar garantir algumas informações no plano econômico fundamentais para a luta política dos trabalhadores e dos servidores públicos na atual conjuntura. Você falou uma série de questões importantes aí, a questão da dicotomia auxílio versus saúde e a questão da reforma tributária. Vamos lá. Em relação a essa primeira questão, Ricardo, eu gostaria de fazer uma ponderação à linha de argumentação que você desenvolveu. É muito pior o quadro em relação ao SUS e à saúde e à educação, ao Sistema Único de Saúde em particular, que é o foco do nosso diálogo, é muito mais grave do que a saúde servir como moeda de troca para o auxílio emergencial. Porque, a rigor, tecnicamente falando, como é uma emenda constitucional que está sendo aprovada, ela só terá validade no sentido do piso, tá? No sentido de terminar com o piso, né? Ano que vem. Tá? Mas eu entendo
eu entendo essa ideia, assim como, né, essa questão da Petrobras, que alguns setores da esquerda equivocadamente imaginavam que, num primeiro momento, né, poderia ser uma mudança da política de preços da Claro Petrobras, que não. né, ou um retorno fantasioso, né, do pré-sal, né? Muitas pessoas achavam que também, ou acham que, na verdade, está tirando saúde, que vai ser compensado com preço de gasolina, porque vai acabar a arrecadação de impostos federais na gasolina, que finalmente as pessoas perceberam que essa vai ser a mediação que o bolsonarismo vai fazer depois de ter tomado, dos militares terem tomado contas da Petrobras e dos recursos publicitários em torno da Petrobras, né? Um novo cabide de emprego para a ocupação dos militares e o apoio dos militares ao projeto bolsonarista. Mas o que eu estou querendo discutir com vocês é que essa linha de argumentação da moeda de troca, ela é insuficiente para compreender que o que está em curso é um verdadeiro ataque ao estado de bem-estar social capenga que foi criado na Constituição de 88. Então, não é que eu discorde exatamente dessa linha de argumentação, só que o que está em curso É é um mais do que projeto de isso. privatização das políticas sociais que ataca o Estado brasileiro, ataca a Constituição de 88 e terá sérias consequências, né, sobre as condições de vida e saúde das classes populares e das classes médias. Esse é um elemento. Com relação à questão da reforma tributária, é muito importante que você está falando. Mas um outro argumento que é importante que nós desmistifiquemos é o seguinte: é claro que nós precisamos discutir os encargos financeiros da União com juros e amortização. Sim. Tá certo? Por quê? Porque isso sim retira, ou seja, os gastos financeiros da União, que vale dizer, Ricardo, não estão sob nenhum teto, Sim, como estão o esse é o teto das problema. áreas sociais, tá certo? Né? Apesar dessa verdade, que nós precisamos equacionar melhor, do ponto de vista das contas públicas, né, os encargos financeiros com juros e amortização, porque essa não deixa de ser, né, um mecanismo, né, de concentração de renda e de riqueza financeira. Nós precisamos desmistificar que a questão da dívida pública, do ponto de vista do projeto democrático popular, né, ela é, per se, um elemento, digamos assim, negativo. Ou seja, o discurso dos neoliberais, o discurso, né, do governo Bolsonaro, né, o discurso da EC 95 foi de você exatamente estabilizar o nível da dívida pública em relação ao PIB. Essa foi a justificativa teórica para você encontrar nessa relação um bode expiatório para a crise econômica de 15 e 16. Então, se nós da esquerda, independente da crítica, né, aos encargos, ou seja, à gestão da dívida interna, Certo. a dívida pública é um elemento, nesse momento, fundamental, Ricardo, para a gente sair da crise. Seja emitindo moeda, seja fazendo dívida, para o Estado financiar recursos para a gente sair da crise e combater a pandemia. Então, você tem razão quando você fala da necessidade de reforma tributária, mas eu quero dizer que, por exemplo, né, o governo tem um fundo denominado Conta Única do Tesouro que dispõe de recursos, né, embora isso signifique, né, você colocar títulos da dívida no mercado, que isso poderia ajudar você a estar combatendo a crise. A gente tem que apoiar essa medida. Certo. Agora, isso significa não apoiar medidas para você tributar os mais ricos? Não, com certeza é fundamental, porque esse aumento de dívida, de fato, ela tem algum limite, sobretudo sobre seus efeitos na atual correlação de forças, dado o poder econômico na sociedade. Então, eu defendo, sem dúvida nenhuma, que a gente faça uma contribuição sobre as grandes fortunas, né, que tenha, em alguma medida, uma contribuição, um imposto,
né, que assim como o imposto de renda, Ricardo, possa ser distribuído para estados e municípios. Não se esqueça, Ricardo, que com, né, a volta das regras fiscais, ou seja, sem créditos extraordinários, os recursos Covid que foram repassados ano passado para estados e municípios, que não foram recursos pequenos, na ordem de 20 bi para municípios, na ordem de 6 bi para estados. Esse ano não vai ter. Não teremos, claro. Não teremos. Então, você criar, né, você se endividar nesse momento, ou seja, os 540 bi lá, os 540 bi do ano passado, Ricardo, você reproduzir esse ano e, ao mesmo tempo, você criar um imposto, né, um tributo para pegar os mais ricos, sem dúvida que são duas medidas acertadas, né, para combater a crise econômica, para garantir o isolamento social e para garantir os recursos de combate à Covid. Mas esse cenário que você está desenhando, concluindo, Ricardo, não é um cenário que está colocado na conjuntura. Pois é. Pelo contrário, o cenário que está colocado na conjuntura é da gente resistir um aprofundamento da política de austeridade fiscal, que é um escândalo, repito. Somente para os menores. Verdade. É um escândalo, precisa ser denunciado. Ontem eu fiz uma live com alguns companheiros lá de Fortaleza, do setorial de saúde de Fortaleza, e eu sugeri o seguinte: olha, em meio à pandemia, a mobilização popular é muito difícil para o campo da oposição, para o campo dos partidos de esquerda e dos partidos progressistas. Mas, simbolicamente, Ricardo, para barrar a PEC 186, nós tínhamos que parar, nem que fosse 15 minutos, nem que alguns serviços simbolicamente, né, alguns serviços continuassem operando e simbolicamente meia dúzia de trabalhadores durante 15 minutos com uma faixa, mas parar 15 minutos denunciando a PEC 186, 15 minutos que seja, 10 minutos, o tempo do cafezinho vai ser o tempo para os trabalhadores irem na porta das unidades de saúde em todo o Brasil, denunciando a PEC 186, que ela vai matar mesmo, diante do recrudescimento da pandemia e diante da falta de vacina. Isso é um escândalo. A minha retórica ela é enfática, mas não é escandalosa. Isso é um fato. 250 mil mortes, com pandemia recrudescendo, governadores fazendo lockdown e sem ainda um plano de vacinação, Ricardo. Isso é muito grave. É muito grave. Ontem nós tivemos 1.582 mortes. Não podemos achar isso normal, isso não pode ser normal, isso não é normal. Realmente. Carlos, me diga uma coisa, assim, para a gente explicar um pouco melhor. Hoje, quanto é o orçamento do SUS? 123,8 bi. Quanto isso? O que é isso em relação ao ano passado? Significa ano passado, como houve crédito extraordinário, chegou a mais ou menos 161, tá? Com os créditos extraordinários. Certo. Então, significa que de 2020 para 2021, com o retorno das regras fiscais, você teve uma perda de 37 bi. 37... Devolvo a palavra para você. Vamos lá que você está num ping-pong. 37 a menos, ok. Isso. E veja bem. 37,2 bi. 37,2 bi. Isso. Sendo que tem 21,6 bi que foi repassado de saldo dos recursos extraordinários Covid do ano passado para esse ano. E veja bem. Então, o que a gente defende, Ricardo? A gente defende o 168,7, ou seja, um piso emergencial para o SUS, em ação e serviços públicos de saúde, de 168,7, e que esses recursos de 21,6 estão sendo carregados de 2020 para 2021 apenas para a vacina, seja o que tecnicamente nós chamamos, Ricardo, de extrapiso. Certo. Por que eu te perguntei isso? Né? Porque aí o que a gente precisa, a nosso ouvinte precisa entender. Ano passado, um ano completamente atípico, né? Com essa pandemia, então o SUS trabalhou praticamente só com Covid. Foi praticamente só Covid.
Os hospitais todos praticamente só com isso. E não deu conta. A gente sabe que não deu conta. Esse ano diminui o valor, né? Vamos aumentar a demanda. Já aumentou a demanda do Covid e com certeza aumentou e vai aumentar muito a demanda das outras doenças que ficaram represadas, o atendimento esse ano passado todo. Ou seja, como é que a gente resolve essa equação? De verdade, assim, é o que pode ser feito de verdade, né? Sem assim, o ideal a gente sabe, você já falou o ideal, qual é? Mas não, esse ideal a gente não tem força no Congresso para realizar. Não, O que a gente pode não fazer? sei, não sei. Eu acho que a possibilidade de ter uma PEC, eu sei que isso não resolve o problema. A gente já viu, a gente discutiu aqui um conjunto de medidas técnicas que poderiam, né, ajudar a resolver o problema epidemiológico, o problema da saúde e o problema econômico. Reforma tributária incidindo sobre os mais ricos, ampliação do gasto público, né, a nossa dívida em moeda nacional, tá certo? Discutimos preservar algumas áreas do teto de gasto. A gente viu que essa coisa do teto de gasto foi um mito, tanto é que ano passado aplicamos mais 540 bilhões. Tá? Então, tecnicamente, né, só que isso contraria um conjunto de interesses que hoje tem domínio sobre o Estado e tem voz, né, tem força na sociedade. Esse é o problema. Certo? No entanto, dado o acirramento da crise, eu acho que não está descartada a possibilidade, a depender da nossa mobilização, por mais precária que ela seja, em função do respeito que nós temos, né, às regras, né, que estamos submetidos para não contribuir, né, com o contágio da pandemia, apesar dessa restrição que restringe a nossa capacidade de mobilização, né, eu acho que nós temos condições políticas, dado o acirramento da crise, de impor, né, uma derrota a esse projeto, pelo menos salvaguardando, né, o auxílio emergencial, a saúde e a educação, os investimentos públicos e os recursos para a pequena e média empresa, para os trabalhadores, tá certo? Dessas regras fiscais. Ou seja, eu acho que é difícil aprovar qualquer emenda no PILOA, embora eu defenda, né, que o conjunto de partidos apresentem essas emendas, tá certo? E que, portanto, o recurso, né, seria por meio de PECs, né, apesar da maioria do Centrão, com o agravamento da crise, tendo em vista as eleições presidenciais no ano que vem, né, que nós pudéssemos, de um lado, derrotar a PEC 186, e derrotar a PEC 186, no caso da saúde, significa você derrotar a desvinculação, sim, manter a vinculação, mas mais do que isso, aprovar o piso emergencial de 168,7 e garantir que os recursos da vacina de 21,6 sejam recursos extrapiso. Então, infelizmente, dada a correlação de forças, né, e dada a nossa capacidade de intervenção e mobilização política, eu acho que a tática que está colocada de sobrevivência nesse momento, dado o agravamento da crise sanitária e da crise econômica, é aprovar medidas que façam com que as áreas como saúde, como educação, como investimento público, como a pequena e pequena empresa, sejam salvaguardadas dos efeitos do teto do gasto. Então, é uma estratégia defensiva, mas eu acho que com a nossa mobilização, com todas as dificuldades de fazê-la, tem condição de barrar o avanço desse projeto escandaloso e genocida que está em curso, que nada mais é, em outras palavras, concluindo, que é uma continuidade do golpe de 2016, tá certo? Ou seja, o golpe já está em curso,
Não é que o Bolsonaro vai dar um golpe, ou um autogolpe, ou os É a continuação militares. do Não, o golpe. golpe já está em curso. Isso já faz parte do golpe. Eu queria agradecer a presença aqui do nosso amigo Carlos Oqué. Nosso tempo está acabando, infelizmente. E esperamos ter dado mais subsídios para nossos ouvintes sobre essa situação. Obrigado, Carlos. Deixa uma palavra para nós. Obrigado. Eu continuo à disposição ao diálogo do CICEP Maranhão. Ricardo, foi um prazer conhecê-los. Tá certo? O importante agora é o centro da política, derrotar a PEC 186. Né? Vamos em frente. Vamos encontrar meios para denunciar isso junto à sociedade e derrotar o governo e o bolsonarismo. Obrigado, Carlos. Queremos agradecer também nossos ouvintes continue agora com a programação da nossa CIDCEP Rádio Web.